Em um quarto de hospital banhado pela luz suave da tarde, uma mãe segura a mão de seu filho de 15 anos enquanto ele respira seus últimos momentos na Terra. Carlo Acutis, o jovem que dedicou sua breve vida a espalhar devoção pela Eucaristia através da tecnologia, está prestes a partir. Mas suas últimas palavras não serão um pedido de alívio para a dor, nem um lamento pela juventude interrompida. O que sairá de seus lábios surpreenderá sua mãe, Antônia, e revelará a profundidade de uma alma que já tocava o divino. Esta é a história real dos momentos finais de um adolescente que se tornaria o primeiro beato da geração millennial, contada através dos olhos da mulher que o trouxe ao mundo e testemunhou sua partida dele. Antes de começarmos esta jornada emocionante, peço que você se inscreva no canal para não perder mais histórias inspiradoras como esta. E deixe um comentário nos dizendo de onde você está nos assistindo. Queremos saber de qual parte do mundo esta mensagem está chegando até você. A chuva batia mansamente contra as janelas do Hospital San Gerardo em Monza, criando um ritmo quase hipnótico que parecia marcar o tempo de maneira diferente. Era outubro de 2006 e Antônia Salzano sentava-se ao lado do leito onde seu filho Carlo descansava. Seu corpo jovem, devastado por uma leucemia fulminante que havia se manifestado apenas dias antes. 15 anos. Apenas 15 anos de vida. E, no entanto, Antônia sentia que seu filho havia vivido mais plenamente do que muitos que alcançam idade avançada. Ela observava o rosto dele, ainda belo apesar da palidez que a doença trouxera, e se perguntava como havia chegado aquele momento tão rapidamente. Fazia apenas uma semana que Carlo havia reclamado de dor. Uma semana. 7 dias que transformaram a certeza em incerteza, a saúde em doença, a vida tranquila em vigília hospitalar. A leucemia fulminante não dá avisos, não negocia, não oferece tempo para preparação. Ela simplesmente chega e devora. Mas mesmo ali, naquele leito de hospital, Carlo mantinha algo que Antônia sempre admirara nele. Uma serenidade que parecia vir de outro lugar, de outra dimensão. Não era a resignação de quem se entrega, mas a paz de quem conhece algo que outros não conhecem. Antônia deixou sua mente vagar pelos anos que haviam passado tão rapidamente. Lembrou-se do dia em que Carlo nascera, em 3 de maio de 1991, em Londres, onde ela e o marido Andrea viviam naquela época. Ela não era particularmente religiosa, então. Frequentava a igreja por tradição, por hábito social, mas sua fé era morna, protocolar. Nunca imaginara que aquele bebê em seus braços se tornaria seu maior professor espiritual. Carlo fora uma criança diferente desde o início. Aos 3 anos, quando a família retornou para Milão, ele já mostrava uma atração inexplicável pelas igrejas. Antônia lembrava-se de como ele puxava sua mão, insistindo para que entrassem em cada igreja que passavam. Enquanto outras crianças pediam para ir ao parque ou à loja de brinquedos, Carlo queria visitar o Santíssimo Sacramento. Mãe, ele dizia com aquela voz infantil, mas com olhos que pareciam enxergar além. Jesus está ali. Ele está esperando por nós. Foi Carlo quem reconduziu Antônia à fé. Aos 7 anos, ele havia feito sua primeira comunhão. E desde então, raramente perdia um dia sem assistir à missa. Acordava cedo, ia à igreja antes da escola e retornava sempre transformado, como se houvesse bebido de uma fonte que outros não conseguiam ver. A Eucaristia é minha autoestrada para o céu, ele costumava dizer, com um sorriso que iluminava seu rosto. Antônia apertou suavemente a mão de Carlo, sentindo a fraqueza crescente em seus dedos. Os médicos haviam sido claros, não havia mais nada a fazer. A leucemia havia se espalhado rápido demais, de forma agressiva demais.
Era questão de horas, talvez dias, mas Carlo não parecia atormentado. Seus olhos, quando abertos, mantinham aquela claridade, aquela luz interior que sempre o caracterizara. Ele havia aceitado o diagnóstico com uma maturidade que deixara os médicos atônitos. Quando o Dr. Fontana lhe dissera que não havia cura, Carlos simplesmente assentira e perguntara: "Quanto tempo?" "Não sabemos ao certo, Carlo. Não muito." "Tudo bem," ele respondera, com aquela voz já enfraquecida. "Vou oferecer tudo ao Senhor pelo Papa e pela Igreja." Essas palavras haviam partido o coração de Antônia. Que garoto de 15 anos, ao saber que vai morrer, pensa primeiro em oferecer seu sofrimento pelos outros. Mas era exatamente isso que Carlo era. Um jovem que havia compreendido algo fundamental sobre a existência que a maioria das pessoas leva uma vida inteira para aprender, se é que aprende. A mente de Antonia voltou aos últimos anos, quando Carlo havia descoberto o mundo dos computadores. Ele tinha um talento natural para a tecnologia, aprender a programação sozinho e decidira usar esse dom de uma maneira que apenas ele poderia imaginar. "Mãe," ele dissera um dia com os olhos brilhando de entusiasmo, "vou criar um site sobre os milagres eucarísticos." E assim ele fez. Durante meses, Carlo pesquisou, catalogou e documentou todos os milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja ao redor do mundo. Criou um site elaborado com fotos, descrições, localizações. Seu objetivo era simples, mas profundo: mostrar às pessoas, especialmente aos jovens de sua geração, que a Eucaristia não era apenas um símbolo, mas a presença real de Cristo. Todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Carlo dizia frequentemente uma de suas frases favoritas. Ele queria que as pessoas descobrissem sua originalidade através da conexão com o divino, através da Eucaristia. Antonia lembrou-se das longas horas que Carlo passava no computador, não jogando videogames como outros garotos de sua idade, mas trabalhando em seu projeto, em sua missão. E ele não fazia isso trancado em casa. Carlo era extremamente social, tinha muitos amigos, amava jogar futebol, adorava seu cachorro, ajudava pessoas em situação de rua, visitava idosos solitários. Ele viveu uma vida completamente normal e, ao mesmo tempo, completamente extraordinária. Um gemido suave trouxe Antônia de volta ao presente. Carlo estava acordando, seus olhos se abrindo lentamente. Ela se inclinou para mais perto, segurando sua mão com mais firmeza. "Estou aqui, tesouro," ela sussurrou. "Mamãe está aqui." Carlo virou a cabeça levemente em sua direção, um sorriso fraco tocando seus lábios pálidos. "Mãe," ele disse, sua voz pouco mais que um sussurro, mas clara. "Não se preocupe comigo. Vou para um lugar melhor." Lágrimas queimaram os olhos de Antônia. Como ele conseguia ser tão forte? Como conseguia consolá-la quando ela deveria estar consolando-o? "Carlo, meu amor," ela conseguiu dizer, sua voz quebrando. "Você é tão jovem. Você tem tanto ainda para viver." Carlo balançou a cabeça levemente. "Vivi tudo o que precisava viver, mãe. Conheci Jesus na Eucaristia. Amei, servi, fiz o que vim fazer." Ele pausou, respirando com dificuldade. "Não conte os anos de uma vida, conte a vida nos anos." Antônia não conseguiu conter as lágrimas. Elas correram livremente por seu rosto, enquanto ela se lembrava de todas as vezes que Carlo havia dito coisas assim, palavras de uma sabedoria que parecia vir de muito além de seus 15 anos. O padre que havia acompanhado Carlo durante aqueles últimos dias, Padre Ilio, entrou silenciosamente no quarto. Ele havia se tornado próximo do garoto, impressionado com sua fé inabalável e sua aceitação serena da morte iminente. "Carlo," disse o padre suavemente, aproximando-se do leito, "gostaria de receber a unção dos enfermos?" Carlo assentiu, seus olhos brilhando com antecipação. Para ele, cada sacramento era um encontro íntimo com Cristo, e até naquele momento de extrema fraqueza, ele o recebia com alegria.
Antonia observou enquanto o padre realizava o sacramento, ungindo seu filho com o óleo sagrado, proferindo as orações que a igreja oferece àqueles que se preparam para a passagem final. Carlo fechou os olhos, seus lábios movendo-se em oração silenciosa, seu rosto sereno, apesar da dor que Antônia sabia que ele estava sentindo. Quando o sacramento terminou, Carlo abriu os olhos novamente. "Obrigado, padre", ele disse. "Agora estou pronto." As horas seguintes foram um borrão de vigília silenciosa. Andréia, o pai de Carlo, chegou, assim como alguns amigos próximos da família. Todos mantinham uma vigília amorosa ao redor do garoto que havia tocado tantas vidas de maneiras tão profundas. Carlo deslizava dentro e fora da consciência. Às vezes, ele murmurava orações. Outras vezes, ele simplesmente descansava, sua respiração se tornando cada vez mais superficial. Antônia nunca soltou sua mão, como se, ao mantê-la, pudesse de alguma forma ancorá-lo à vida, à terra, a ela. A noite caiu sobre Monza, e com ela veio uma quietude profunda no quarto. A chuva havia parado, e através da janela, algumas estrelas começavam a aparecer no céu que clareava. Era como se o próprio céu estivesse se preparando para receber um novo habitante. Por volta das 3 da manhã de 12 de outubro, Carlo abriu os olhos de repente. Havia uma claridade neles que surpreendeu todos no quarto. Não era o olhar de alguém que está morrendo, mas de alguém que está vendo algo maravilhoso, algo glorioso. "Mãe!" ele chamou, sua voz mais forte do que havia sido em horas. Antonia imediatamente se inclinou sobre ele. "Sim, Carlo, estou aqui, meu amor." Carlo a olhou diretamente nos olhos, e Antônia viu algo ali que ela nunca esqueceria. Era alegria, pura e radiante alegria. "Mãe!" ele disse, cada palavra clara apesar da dificuldade em respirar. "Estou feliz por morrer porque passei minha vida servindo ao Senhor. Vivi minha vida inteira para Ele." Ele pausou, tomando fôlego, e então continuou com aquele sorriso tocando seus lábios novamente. "Mas há uma coisa que eu quero que você saiba, que eu quero que todos saibam." Antônia segurou a respiração, esperando. Todo o quarto parecia suspenso naquele momento, esperando as próximas palavras de Carlo. "Vou direto para o céu", ele disse, sua voz repleta de certeza absoluta, não de arrogância, mas de conhecimento íntimo, de fé inquebrantável. "Não vou precisar passar pelo purgatório, porque vivi minha vida inteira recebendo Jesus na Eucaristia diariamente. A Eucaristia é o céu na terra, e agora vou para o céu de verdade." Ele respirou profundamente, seus olhos ainda brilhando com aquela luz interior. "Mãe, não chore por mim. Vou estar com Jesus, com Nossa Senhora. Vou orar por você todos os dias. Vou ser seu intercessor no céu. Isso não é o fim, é apenas o começo." E então, para o espanto de Antônia, Carlo disse algo que ela jamais esqueceria. Palavras que ela repetiria inúmeras vezes nos anos seguintes, quando contasse a história dos últimos momentos de seu filho. "Mãe, ofereça tudo isto ao Senhor. Todas as suas dores, todas as suas lágrimas. Não deixe que o sofrimento seja desperdiçado. Ofereça-o como eu ofereci o meu, pelo Papa, pela Igreja, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório. O sofrimento unido ao de Cristo tem poder infinito. Não tenha medo da cruz. A cruz é o caminho para a ressurreição." Antonia estava chorando abertamente agora, mas eram lágrimas de uma complexidade emocional que ela nunca havia experimentado antes. Tristeza pela perda iminente, mas também admiração pela força espiritual de seu filho, gratidão por ter sido sua mãe, e até mesmo uma pontinha de alegria pela certeza que ele demonstrava sobre seu destino eterno. "E mãe", Carlo continuou, sua voz agora começando a enfraquecer novamente, "conte às pessoas sobre a Eucaristia. Continue meu trabalho. Mostre aos jovens que Deus está vivo, que Ele está presente na Eucaristia, que a vida tem significado quando vivida para Ele. Não deixe que minha morte seja em vão. Use-a para trazer almas para Cristo." Ele fechou os olhos por um momento.
claramente exausto pelo esforço de falar tanto. Quando os abriu novamente, havia uma suavidade neles, uma ternura profunda. Eu te amo, mãe. Obrigado por tudo. Por me levar à igreja quando eu era pequeno, por nunca me impedir de viver minha fé, por me apoiar em tudo. Você é uma mãe maravilhosa. Antônia se curvou sobre ele, beijando sua testa, suas lágrimas caindo sobre o rosto de seu filho. Eu te amo, Carlo. Eu te amo tanto. Eu sei, ele sussurrou. E é por isso que você precisa me deixar ir. Precisa me deixar correr para os braços do pai. Ele está me chamando, mãe. Eu posso ouvi-lo. As próximas horas foram uma vigília de amor e oração. Carlo deslizou para um sono profundo, sua respiração se tornando cada vez mais suave, cada vez mais espaçada. O sol começou a nascer, pintando o céu com tons de rosa e dourado, como se o próprio céu estivesse celebrando. Às 6h45 da manhã, de 12 de outubro de 2006, enquanto Antônia segurava sua mão e Andréia estava ao seu lado, Carlo Acutis deu seu último suspiro. Foi tão suave que quase não foi perceptível. Um momento ele estava ali. No seguinte, ele havia partido. Mas o quarto não foi preenchido com escuridão ou desespero. Ao invés disso, havia uma presença palpável de paz, de completude. Era como se Carlo não tivesse realmente partido, mas simplesmente se movido para outra sala. Uma sala que eles ainda não podiam ver, mas que sabiam que existia. Antônia segurou o corpo de seu filho por um longo tempo, chorando, mas também orando, agradecendo a Deus pelos 15 anos que ela teve com aquele ser extraordinário. Ela pensou nas últimas palavras dele, na certeza com que ele havia falado sobre ir direto para o céu, na missão que ele lhe havia confiado. Nos dias que se seguiram, enquanto Antônia e Andréia preparavam o funeral de Carlo, ela ficou impressionada com a quantidade de pessoas que apareceram para prestar suas homenagens. Amigos da escola, pessoas pobres que Carlo havia ajudado, idosos que ele visitava, padres e freiras que haviam sido tocados por sua fé, jovens que ele havia inspirado através de seu site sobre milagres eucarísticos. Todos tinham histórias para contar. Carlo que comprava comida para pessoas em situação de rua. Carlo que defendia crianças que sofriam bullying. Carlo que ensinava catecismo para crianças mais novas. Carlo que programava sites para paróquias gratuitamente. Carlo que sempre tinha uma palavra de encorajamento, um sorriso, uma presença que fazia os outros se sentirem vistos e valorizados. Ele era um santo, muitas pessoas disseram. Um santo moderno. Antônia não discordava. Ela sempre soubera que seu filho era especial, mas ver o impacto de sua curta vida refletido em tantas faces, tantas histórias, tantas lágrimas de pessoas que haviam sido tocadas por ele, foi esmagador e maravilhoso ao mesmo tempo. O corpo de Carlo não se decompôs da maneira normal. Quando, anos depois, ele foi exumado como parte do processo de beatificação, seu corpo foi encontrado intacto, um fenômeno que a Igreja reconhece como um sinal de santidade. Mas Antônia não precisava de sinais externos. Ela já sabia. Carlo foi enterrado em Assisi, a cidade de São Francisco, a pedido dele mesmo. Ele havia amado Assisi, havia visitado frequentemente e sentia uma conexão profunda com o santo que havia abraçado a pobreza e a humildade de uma maneira tão radical. Nos anos que se seguiram, Antônia dedicou-se a cumprir a missão que Carlo lhe havia confiado. Ela viajou pelo mundo contando a história de seu filho, compartilhando suas palavras, seu exemplo, sua fé. O site que Carlo havia criado sobre milagres eucarísticos tornou-se uma exposição itinerante que viajou por centenas de cidades, tocando milhões de vidas. Milagres começaram a ser atribuídos à intercessão de Carlo. Uma criança no Brasil, diagnosticada com uma deformidade pancreática incurável, foi curada instantaneamente depois que seus pais rezaram pela intercessão de Carlo. O milagre foi investigado rigorosamente pela Igreja e eventualmente aprovado.
Em 10 de outubro de 2020, Carlo Acutis foi beatificado, tornando-se o primeiro beato da geração millennial, um santo para a era digital. Um jovem que mostrou que santidade não é uma questão de era ou circunstância, mas de escolha, de abertura ao divino, de viver cada momento com propósito e amor. Antônia estava presente na cerimônia de beatificação, é claro. Enquanto ela ouvia o cardeal proclamar seu filho bem-aventurado, ela se lembrou daquele momento final no hospital, das últimas palavras de Carlo, da certeza inabalável em seus olhos. Vou direto para o céu. Ele sabia. De alguma forma, ele sempre soube. E agora, o mundo inteiro estava reconhecendo o que ela sempre soubera, que seu filho não era apenas extraordinário, mas santo. Antônia frequentemente visitava o túmulo de Carlo em Assisi. Ela se sentava ali, conversando com ele como sempre havia feito, compartilhando suas lutas, seus triunfos, seus medos, suas alegrias. E sempre, sempre, ela sentia sua presença, cumprindo a promessa que ele havia feito. Vou orar por você todos os dias. Jovens de todo o mundo começaram a peregrinar ao túmulo de Carlo. Eles vinham em jeans e tênis, com smartphones nas mãos, esses millennials e membros da geração Z que supostamente haviam abandonado a fé. Mas ali, diante do corpo incorrupto de um garoto que havia sido um deles, que amava tecnologia, jogava videogames, usava tênis e jeans, era ativo nas redes sociais, eles encontravam algo que ressoava profundamente. Carlo havia mostrado que santidade não significava ser antiquado ou desconectado do mundo moderno. Significava usar todos os dons que você tinha, incluindo a tecnologia, para glorificar a Deus e servir aos outros. Significava viver autenticamente, apaixonadamente, propositadamente. Todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. As palavras de Carlo ecoavam através dos anos, desafiando cada pessoa que as ouvia a viver sua originalidade, a descobrir seu propósito único, a não se contentar em ser uma cópia pálida de outra pessoa ou das expectativas da sociedade. Antônia escreveu livros sobre Carlo, deu incontáveis entrevistas, falou em conferências ao redor do mundo. Mas sempre, ela voltava àquele momento final, aquelas últimas palavras que continham tanta sabedoria, tanta fé, tanto amor. Carlo havia oferecido seu sofrimento. Ele não havia perguntado por que eu, mas sim para que eu. Ele viu sua doença não como uma tragédia sem sentido, mas como uma oportunidade de se unir ao sofrimento de Cristo, de oferecer algo precioso para a salvação das almas. E suas últimas palavras não foram de autocompaixão ou medo, mas de missão. Mesmo em seu leito de morte, ele estava pensando nos outros, encorajando sua mãe, pedindo-lhe para continuar o trabalho de evangelização, para não deixar que seu sofrimento fosse em vão. O sofrimento unido ao de Cristo tem poder infinito. Essas palavras se tornaram uma fonte de consolo para incontáveis pessoas que enfrentavam suas próprias cruzes. Em um mundo que tenta evitar o sofrimento a todo custo, que vê a dor como algo a ser eliminado ou negado, Carlo ofereceu uma perspectiva diferente. Não que devemos buscar o sofrimento, mas que quando ele vem, como inevitavelmente vem para todos, podemos escolher o que fazer com ele. Podemos deixá-lo nos amargurar e destruir, ou podemos oferecê-lo, transformá-lo em algo redentor. Antônia também nunca esqueceu como Carlo havia enfatizado a importância da Eucaristia em suas últimas palavras. A Eucaristia é o céu na terra. Para Carlo isso não era uma metáfora bonita, mas uma realidade literal. Ele acreditava com todo o seu ser que na Eucaristia ele estava recebendo o próprio Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. E foi essa fé profunda na presença real de Cristo na Eucaristia que Carlo acreditava o preparou para o céu. Ele via cada comunhão como um encontro íntimo com o divino, uma antecipação da união eterna que o aguardava.
Anos depois da morte de Carlo, quando Antonia refletia sobre tudo o que havia acontecido, a beatificação, os milagres, os incontáveis jovens que haviam sido tocados pela história de seu filho, ela percebia que as últimas palavras dele eram proféticas. Não deixe que minha morte seja em vão, use-a para trazer almas para Cristo. E foi exatamente isso que aconteceu. A morte de Carlo, longe de ser o fim de sua influência, foi o início de um movimento global. Sua história inspirou conversões, vocações religiosas, retornos à fé, compromissos renovados com a Eucaristia. Paróquias ao redor do mundo começaram a oferecer grupos juvenis Carlo Acutis, onde jovens se reuniam para aprender sobre a fé, servir aos pobres e explorar como usar a tecnologia para a evangelização, seguindo o exemplo de Carlo. Escolas foram nomeadas em sua homenagem. Estatuetas e ícones representando o jovem beato, muitas vezes mostrando-o em jeans e moletom com um computador ou smartphone, começaram a aparecer em casas e igrejas. Carlo se tornou o patrono não oficial da internet, da juventude moderna, daqueles que buscam viver sua fé autenticamente em um mundo secular. E tudo isso foi plantado naqueles últimos momentos, naquelas últimas palavras que Antônia nunca esqueceria. Palavras de fé, esperança, amor e missão. Palavras que revelavam uma alma que havia alcançado uma união extraordinária com o divino, mesmo em um corpo jovem de apenas 15 anos. Quando Antônia olhava para trás, para aqueles dias dolorosos no hospital, ela via-os com olhos diferentes agora. Sim, havia sido a coisa mais difícil que ela já havia enfrentado. Perder um filho é uma dor que nunca realmente passa. Mas, ao mesmo tempo, ela havia sido testemunha de algo sagrado, algo milagroso. Ela havia visto seu filho enfrentar a morte não com terror, mas com esperança. Ela havia ouvido dele declarações de fé que a maioria das pessoas não consegue fazer mesmo após décadas de vida religiosa. Ela havia recebido dele uma missão que deu novo propósito à sua própria vida. Carlo havia dito que iria orar por ela todos os dias do céu, e Antônia sentia essas orações. Em momentos difíceis, quando a saudade era quase insuportável, ela sentia uma força, uma paz que só podia vir dele, cumprindo sua promessa de ser seu intercessor celestial. As últimas palavras de Carlo, sua certeza sobre ir direto para o céu, sua exortação para sua mãe, oferecer seu sofrimento, sua missão de continuar evangelizando através da Eucaristia, tornaram-se o fundamento de um legado que continuava crescendo. Cada pessoa que visitava seu túmulo, cada jovem que decidia voltar à missa depois de conhecer sua história, cada alma que encontrava esperança em seu exemplo, era um testemunho do poder daquelas últimas palavras, daquela última oferta de amor e fé. A história dos últimos momentos de Carlo Acutis não é apenas a narrativa de uma morte precoce, mas o testemunho luminoso de uma vida plenamente vivida. Em seus 15 breves anos na Terra, Carlo demonstrou que a santidade não é uma questão de quantidade de anos, mas de qualidade de amor. Suas últimas palavras, repletas de certeza sobre o céu, de missão para sua mãe, de preocupação com a salvação das almas até o fim, revelaram a profundidade de uma alma que havia encontrado seu propósito e o viveu com paixão inabalável. O que mais surpreendeu todos que ouviram o relato de Antônia sobre aqueles momentos finais não foi a tristeza ou o medo, mas a alegria radiante de Carlo. Ele não estava deixando o mundo com relutância, mas correndo em direção aos braços do Pai que havia amado tão devotamente através da Eucaristia diária. Sua fé na presença real de Cristo no sacramento não era teórica, mas vivida, e no fim, essa fé o sustentou e o conduziu com confiança através do vale da sombra da morte. As palavras de Carlo ecoam através dos anos, continuando a transformar vidas.
Seu exemplo mostra que cada pessoa, não importa quão jovem, tem o potencial de tocar o divino e irradiar essa luz para o mundo. Ele viveu o que pregava, que a santidade é possível para todos, que a Eucaristia é verdadeiramente a autoestrada para o céu, que o sofrimento unido ao de Cristo tem poder redentor infinito, e que cada vida, quando vivida em serviço amoroso a Deus e ao próximo, tem significado eterno. Antônia carrega essas últimas palavras de seu filho como um tesouro precioso. Elas não apenas a consolam em sua perda, mas a impulsionam em sua missão de compartilhar o legado de Carlo com o mundo. E através dessa partilha, Carlo continua vivo. Não apenas no céu, onde, conforme sua certeza inabalável, ele reside com Cristo e Nossa Senhora, mas também nos corações e vidas de milhões que foram e continuam sendo tocados por sua história. A última coisa que Carlo disse não foi adeus, mas uma promessa de intercessão contínua, um chamado à missão e um testemunho de que o céu não é um conceito distante, mas um destino real para aqueles que vivem sua fé com autenticidade e amor. E nisso reside a surpresa mais profunda, que um garoto de 15 anos pudesse ensinar ao mundo inteiro como viver e como morrer, e que sua influência, longe de terminar com sua partida, apenas começou naquele momento quando ele respirou pela última vez na terra e pela primeira vez no céu. Se esta história tocou seu coração, como tocou o de milhões ao redor do mundo, não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras de fé, esperança e amor. E deixe um comentário nos dizendo de onde você está nos assistindo. Queremos saber de qual canto do mundo a mensagem de Carlo Acutis está alcançando. Que o beato Carlo Acutis interceda por todos nós. Obrigado por nos acompanhar.